Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem em nossas plataformas digitais. Hoje mais uma apresentação do nosso FIS Talks, uma entrevista muito especial. Eu vou entrevistar um médico brilhante que eu conheço há muitos anos, já tive a honra de trabalhar com ele, inclusive, Daniel Santos. Daniel Santos é um neurologista formado pela UFRJ há 18 anos, fez neurologia, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, é pós-graduado em terapia intensiva neurológica e tem uma vastíssima história de vida muito inspiradora para quem quer começar uma vida profissional, para aqueles que já estão em atividade. Ele tem sido um inovador na área do diagnóstico neurológico, do monitoramento neurocirúrgico e neurológico. Portanto, eu acho que essa conversa hoje com o Daniel vai ser uma conversa muito rica de aprendizado para todos nós que temos o prazer de estar recebendo ele aqui em nossos canais de comunicação. Muito boa tarde, Daniel Santos, seja muito bem-vindo à iniciativa FIS. Eu queria que você começasse falando um pouco da sua vida profissional, da sua formação, como é que você chegou à neurologia, quem te inspirou para ser esse neurologista de referência hoje nacional e esse trabalho tão bacana que você vem fazendo na sua organização empresarial, na Sinapse, e não somente na Sinapse, como nas estruturas públicas que você contribui, na estrutura privada. Você é um médico muito querido de todos nós do Rio de Janeiro e agora em São Paulo também, pelo que eu estou sabendo. Me fale um pouquinho de você, Daniel, o que você tem feito, como é que você começou essa trajetória tão exitosa? Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu quando recebi o convite, me pareceu muito mais um prêmio do que um convite, né? Estar aqui do seu lado para mim muito inspirador. Quero dizer que até você foi uma das grandes referências minhas também profissionalmente e contribuiu em muito para diversas inspirações na minha trajetória. Eu comecei a minha carreira profissional, na verdade, já sabendo qual a especialidade que eu queria perseguir. Eu quando me formei médico na UFRJ, eu tinha uma paixão já amadurecida pela neurologia, né? E especificamente pela neurologia hospitalar. Então era um interesse muito acentuado na neurologia hospitalar e principalmente no tratamento aos pacientes com um acidente vascular cerebral agudo, então nos pacientes neurológicos agudos, né? A gente chama das injúrias neurológicas agudas. E eu queria perseguir essa formação. E eu fui atrás disso, né? Já na graduação eu procurei me posicionar como acadêmico em unidade de terapia intensiva que tivesse um volume neurológico, neurocirúrgico significativo. Eu acabei tendo uma experiência bastante interessante no Hospital da Força Aérea, na época como acadêmico, por uns 2 anos no período do internato, e me formei na UFRJ e persegui a residência de clínica médica e neurologia, e já emendei uma experiência como profissional médico na terapia intensiva em hospitais privados em Niterói e na própria UFRJ como médico da unidade de terapia intensiva que lá havia se formado para atender pacientes neurocirúrgicos. Foi nesse período da residência que eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da Sociedade Americana de Terapia Intensiva Neurológica, que era o professor Michael Dillinger, que foi uma grande inspiração para mim
pessoalmente falando, porque eu tive a oportunidade de conviver durante o período da residência no serviço dele a Washington University em St. Louis, que era um hospital de mais de 1.000 leitos, que se chamava Barnes-Jewish Hospital. E nesse hospital eu tive a oportunidade de ver uma unidade especializada em neurologia, que atendia os pacientes em protocolo de AVC agudo, que atendia os pós-operatórios neurocirúrgicos e que tinha uma estrutura de monitoramento não invasivo de pacientes neurológicos agudos, utilizando diversas tecnologias, entre elas a neurofisiologia clínica. Muito bom. E me diga uma coisa, essa questão das unidades de terapia neurológica trouxeram muitos benefícios para os pacientes com um acidente vascular encefálico, com traumatismo craniano, enfim, com uma série de condições que hoje, quando eu era jovem, médico, a gente não tinha isso nos nossos hospitais, as unidades de terapia intensiva especializadas em neurologia. A gente tinha muitas unidades coronarianas, que foi um grande avanço na terapia coronariana, nas doenças, especialmente no acompanhamento dos pacientes de infarto agudo de miocárdio, ou isquemia miocárdica, que faziam com que a taxa de mortalidade se reduzisse muito. Você faz analogia entre as unidades coronarianas e as unidades de terapia intensiva neurológica com a mesma similaridade de ganho, ou seja, o ganho foi substantivo desde, eu não me lembro quando, foi que iniciou-se a instalação dessas unidades de terapia intensiva neurológica no Brasil. Acredito que quando você esteve lá nos Estados Unidos, em St. Louis, já pudesse existir essas unidades. Fala um pouquinho dessas experiências passadas e o que você está pensando que vai acontecer em relação ao futuro e o que hoje está se fazendo no Brasil em termos de monitoramento neurológico. Tá. Eu vou começar pelo final dessa pergunta, que é muito interessante. Hoje fala-se muito em medicina baseada em valor, né? E dentro desse conceito, você quer trazer para os pacientes equidade, principalmente em relação aos desfechos, né? Eu acho que ninguém mais consegue pensar como estruturar a medicina sem você pensar nos desfechos que você traz ao paciente, sem essa preocupação. E dentro desse sentido, você volta à literatura e tenta procurar quais são as intervenções que estão relacionadas ao melhor desfecho no paciente neurológico, quer seja o desfecho mortalidade, quer seja o desfecho morbidade. E o advento das unidades especializadas, o advento do monitoramento não invasivo nos pacientes com injúria neurológica aguda está super bem estabelecido na literatura, de que estão associados ao melhor desfecho, redução de mortalidade e melhor desfecho clínico. Mas, Daniel, como nós temos algumas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, que não sabem exatamente o que é esse monitoramento não invasivo, me explica um pouquinho o que é isso, por favor. Vou explicar. Existem algumas técnicas hoje em dia, e isso vem avançando muito com a expansão digital da saúde, em que você consegue olhar a oxigenação cerebral, você consegue olhar a atividade elétrica cerebral, você consegue olhar a perfusão do cérebro, e você consegue saber se o cérebro está em sofrimento e se existe alguma demanda adicional que precisa ser feita ao cuidado dele para permitir que aquele paciente, que o cérebro dele esteja mais protegido. Isso inclui você controlar a demanda do cérebro, quer seja por um paciente que esteja desorientado. Às vezes aquela desorientação que passa, antigamente se falava muito, o fulano está fora da casinha, né? Você dava um remédio e achava que aquilo estava sob controle. Muitas vezes aquilo ali, na verdade, é uma manifestação clínica de uma injúria neurológica secundária, quer seja ela por
um aumento de demanda não acoplado, ou seja, em outras palavras, é uma atividade elétrica cerebral que está muito aumentada e você merece corrigir, às vezes com o uso de medicações como anticonvulsivantes. E isso tudo você consegue monitorar? Isso a gente consegue monitorar. Ou, às vezes, é um paciente que, por exemplo, surpreende um diagnóstico de uma infecção que antes você não surpreenderia com base exclusivamente naquela avaliação clínica. Ou, às vezes, é um paciente em coma, que você não tem sequer acesso a um exame neurológico aprofundado, que o paciente se encontra em coma, e você tem a oportunidade de proteger o cérebro baseado em racionais fisiológicos que estão comprovados na literatura através de ensaios clínicos. Então, essas demandas, esses controles, essas atividades de controle da pressão no cérebro, da perfusão no cérebro, da atividade do cérebro e até da própria consciência cerebral, são importantes para uma série de decisões que são tomadas no dia a dia ali dentro da unidade. Decisões até prognósticas, eu já vivi diversas experiências em que eu fui chamado para avaliar um paciente em que já havia se prognosticado que o desfecho daquele paciente era muito ruim, que não valia o investimento. O método da monitorização trouxe dados dizendo, olha, talvez não seja isso. E se manteve o investimento e o paciente apresentou um desfecho positivo. E houve o oposto também. Às vezes o paciente vinha sendo tratado de maneira sustentadamente homogênea, do ponto de vista clínico, igual, e às vezes a monitorização trouxe uma informação ominosa, né? Trouxe uma informação ruim. Olha, o prognóstico, nesse caso, com esses dados aqui, é muito ruim. E se antecipou uma conversa com a família sobre limitações de cuidado em que a manifestação neurológica se apresentava muito grave posteriormente. Ou seja, nós estamos falando de monitoramento não invasivo, que são eletrodos, ou que você coloca na cabeça, ou tecnologia de outra forma, que um paciente que tenha tido um traumatismo craniano, ou que tenha tido um acidente vascular cerebral hemorrágico, e que você vai controlar a pressão intracraniana, o sofrimento cerebral por aquele acúmulo de sangue dentro do cérebro. Hoje você tem ferramentas tecnológicas que permitem orientar o melhor abordagem terapêutica para esses pacientes. Seria isso, né? E dar o prognóstico, inclusive. Ajudam no prognóstico, né? E uma coisa que é muito importante, eles são ferramentas de extensão do próprio exame clínico, porque uma das coisas que a gente mais vive no dia a dia dessa estrutura de suporte é a teleinterconsulta, né? Ou a discussão dos casos clínicos com nossos colegas. Então, muitas vezes, eu ainda vivo muito da vida assistencial à beira do leito, né? Ou nós mesmos estamos examinando o paciente e complementando os dados daquela monitorização, ou estamos discutindo com os nossos colegas dados do exame clínico, ou examinando junto com eles, muitas vezes através Agora, da teleinterconsulta. Não tem tanto especialista como você no Brasil. Nós somos um país continental, com 5.650 municípios, com 6.200 hospitais de vários portes e tamanhos e complexidade. Muito acidente, muita violência, muito tiro, muita confusão, muita gente tendo doenças neurocirúrgicas, neurológicas, agudas, das formas mais variadas. Esse tipo de monitoramento, ele hoje é acessível na maioria dos grandes hospitais, ou ainda é restrito a um pequeno número de hospitais que tenham unidade de terapia intensiva neurológica? É possível fazer esse tipo de monitoramento à distância? Você, já que não tem tanto especialista para distribuir para todos os lugares, é possível, através da telemedicina, você acompanhar em tempo real as manifestações clínicas e as alterações que
clínicas que estão sendo monitoradas para uma intervenção mais precoce? É possível, mas eu gostaria de voltar ao início da pergunta, quer dizer o seguinte, se os métodos de monitoramento estão, ou de suporte, né, estão acessíveis? Não estão. Mas não é um problema só dos países em desenvolvimento. É também um problema dos países do hemisfério norte, dos países do primeiro mundo. Então, Por questão de custo, isso? O problema é custo. O problema é custo e a estrutura porque é um acesso não só à tecnologia, mas o delivery, né, a entrega da tecnologia envolve um custo de estrutura que também é difícil para todas as unidades. Números atuais hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um estudo muito grande baseado numa análise retrospectiva do Medicare e do Medicaid, que analisou mais de 300 unidades nos Estados Unidos, assim, mais de 250 mil pacientes, o records, né, do Medicare e do Medicaid. Eles mostram que apenas 0,3% dos pacientes que precisam de um método de monitorização como esse têm acesso nos Estados Unidos. 0,3%. E a prevalência de complicações secundárias relacionadas ao diagnóstico que o método surpreende equivale mais ou menos a 30% de todos os pacientes internados em unidades fechadas. Então, 30% dos pacientes internados vão experimentar alguma complicação e somente 0,3% desses pacientes têm acesso aos métodos de monitoramento. E aí, como é que você vê o nosso futuro em relação a isso? Você acha que o acesso, na medida que se escala a oferta, os custos se reduzem? No mundo digital hoje, é possível a gente encontrar soluções que não sejam tão caras, onderosas, porque os sistemas de saúde, seja públicos, seja privados, eles estão com muita dificuldade de incorporar as tecnologias na velocidade com que elas surgem, e seja o setor privado pagando, ou seja o setor público retirando o imposto recolhido, uma parte para pagar os custos da saúde, está muito difícil. Essa conta não está fechando. O custo ele é progressivo e é incremental mesmo, né? Então, traz resultados excelentes. Hoje, as pessoas morrem muito menos do que morriam no passado pela mesma causa. Um traumatismo de crânio hoje tem uma possibilidade muito maior, utilizando esses recursos, dele ter um bom desfecho clínico e ter alta bem, voltar à sua atividade, do que tinha no passado, quando eu era um jovem médico intensivista lá no Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Então, eu penso que esses recursos são muito bem-vindos, mas como é que a gente faz com que esses recursos de investigação diagnóstica e de acompanhamento e monitoramento se tornem acessíveis a toda a população que necessita, obviamente, a indicação precisa? José, pergunta excelente mais uma vez, e na verdade é um desafio, né? É um desafio, eu diria, de saúde pública, não é um desafio do paciente privado ou do paciente público, é um desafio de saúde pública, porque usa-se muito o termo atualmente, né? E você pode até me corrigir, fica à vontade, por favor. Usa-se muito o termo da sinistralidade, né? Que as operadoras estão caminhando com esse problema. Que não, a sinistralidade não é só das operadoras, mas também da própria saúde pública, que também vive com esses pacientes. Em 1995, foi publicado o primeiro ensaio clínico com desfecho funcional positivo do uso de uma medicação para tratar o AVC isquêmico agudo. E até hoje a gente vive um problema nacional de acesso ao tratamento de AVC isquêmico agudo em qualquer hospital público, principalmente. Os hospitais privados vão se organizando, mas não existe um esforço nacional sólido, consistente, que eu diria de quase um task force para mobilizar
uma estrutura de protocolos homogêneos ou hierarquizados, de saber para qual hospital aquele paciente deve ser direcionado, onde vai ter um volume maior de experiência, de profissionais, para atender aquele paciente e ser tratado. Porque a sinistralidade de você devolver à sociedade aquele paciente com a principal causa de morbidade, a principal causa de invalidez precoce no Brasil e a segunda maior causa de morte no Brasil, e que foi a primeira durante muitos anos, sem uma oportunidade de tratamento, é a gente dizer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos abandonar a possibilidade de reconhecer o que funciona na literatura e tentar devolver essas pessoas funcionalmente melhor. Porque, na minha humilde opinião, isso é exatamente a resposta para como diminuir custos, porque esse paciente vai... Sem dúvida. Vai ter limitações de funcionalidade, vai precisar cuidado continuado, vai ficar afastado do trabalho. Vai ficar em home care. Então, vai ficar em home care, vai ficar, enfim. Se você tem uma possibilidade de repor esse paciente à sua vida normal, produtiva, não dependente, olha, isso é um extraordinário. Eu concordo, eu acho que talvez, e através da inteligência artificial, avaliar os lugares onde tem maior número e a previsibilidade de maior risco e ali instalar centros que pudessem dar apoio e suporte a isso. A gente já sabe onde tem os riscos maiores. Então, o que está faltando é um mapeamento dessas oportunidades. E eu diria para você, olha, nesses 18 anos de formado, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas espetaculares aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, Nordeste, pessoas que têm o know-how e o esforço dentro das suas realidades, no seu hospital, na sua clínica, na sua cadeia de hospitais menor, etc. e tal, realidades em que esse esforço funciona. A gente teve no Brasil, inclusive, portarias publicadas em 3 governos diferentes, caracterizando os protocolos e como os esforços deveriam ser feitos. A gente precisa juntar a sociedade e dizer, olha, isso aqui é um problema de verdade. Perfeito. E me diga uma coisa, Daniel, os planos de saúde hoje já estão assim, percebendo o valor dessas unidades de tratamento e de acompanhamento e de monitoramento neurológico? Eu diria que gradativamente. Pelo menos na minha experiência pessoal, há 15 anos atrás eu tinha uma sensação de que não se percebia-se quase nada, e hoje já converso com facilidade com os operadores de plano de saúde. Com alguma facilidade, com uma porção considerável dos operadores. A sua empresa, a Sinapse, ela faz exatamente isso, monitora esses pacientes em ambiente protegido. É um ambiente protegido e principalmente, na maior parte dos casos, em pacientes que estão numa internação aguda, no hospital, enfim, dentro de uma unidade fechada. E no setor público? A gente tem hospitais públicos também com essas unidades espalhados aí pelo Brasil, ainda é muito incipiente esse tipo de coisa? Olha, eu pessoalmente vivi esforços muito interessantes e bacanas no passado, mas que sucumbiram diante de dificuldades operacionais do setor público. Bom, aqui no Rio de Janeiro nós temos o Instituto do Cérebro, dirigido pelo Paulo Niemeyer, onde você trabalhou e que é um espetáculo. Uma ilha de lá, excelência. né? Lá tem essa estrutura toda, obviamente. Né? Imagino que em alguns outros locais deva existir alguma coisa semelhante, né? Mas assim, a nível Brasil... Não, né? No Rio de Janeiro tem o Instituto do Cérebro que, graças a Deus, nos dá esse alívio. É verdade. Mas um movimento, assim, se for olhar para o Nordeste, se for olhar a realidade no interior do Sudeste... É difícil, né? Difícil. Mas eu acho que a gente tem que... São progressos que vão sendo feitos continuamente também, né? Incorporações
que vão sendo feitas. As unidades coronarianas, quando elas surgiram, acredito que há uns 50 ou 60 anos atrás, também não era todo hospital que tinha. Hoje, qualquer local que você vai aí tem unidade coronariana. E reduziu muito a mortalidade, né? Não, foi uma coisa o principal absurda. Impacto reduziu muito a mortalidade. As pessoas infartavam, eram tratadas, monitoradas precocemente, e aí tinha a resolução clínica, que hoje a gente vê, quase ninguém morre mais disso. Então é uma coisa muito legal a gente ver esses esforços que vocês fazem de incorporar novas tecnologias. Agora vamos falar do futuro. O que você está vendo aí na sua visão? Você é um visionário desse setor, né? Você está sempre pensando coisas novas e trazendo novas ideias, novas possibilidades. Você disse que passou um período da sua vida em St. Louis, no hospital da Washington University, e que viu coisas lá que não tinham no Brasil. O que tem hoje no mundo que ainda não está aqui e o que você acha que vai acontecer do ponto de vista evolutivo de novas tecnologias para o teu segmento de acompanhamento, que é o neurológico? Então, pergunta interessante também. Eu tive a oportunidade de voltar lá, passei 6 meses em pré-pandemia, foi em 2019, isso foi quase 15 anos depois. E eu já vi os primeiros robôs trabalhando dentro do hospital. Então, são caráter experimental e tal, mas já dava uma ideia bem clara do que eu acho que pode vir a acontecer no futuro. Então, você já você tinha um robô associado à entrega de materiais do almoxarifado para as unidades fechadas. Então, o robô sozinho caminha pelo hospital e entrega ou leva, né, o material como material catéter vesical, bandeja de pulsão profunda, enfim, material de acesso, etc., medicamento, e além daquelas estruturas de tubos, de transporte por tubo, etc. E tal. E se fala muito, eu vi pelo menos muita discussão da incorporação de softwares para detecção automática de alarmes relacionados a injúrias neurológicas e principalmente acoplamento disso com métodos de imagem. E além disso, métodos mais portáteis. Então eu vi pela primeira vez a ressonância portátil, né? Eu tinha visto lá em 2006 pela primeira vez a tomografia portátil, e eu agora pela primeira vez vi a ressonância portátil. Então, os métodos de imagem estão melhorando, estão incorporando algoritmos de monitoramento. Os métodos de monitoramento estão incorporando algoritmos de métodos de imagem e cada vez menos invasivos. Então, o que antes a gente tinha uma única e exclusiva oportunidade de monitoramento abrindo o crânio do paciente e colocando um probe para monitorar fluxo, pressão, hoje em dia você já consegue fazer isso de maneira não invasiva. E isso talvez vá ser incorporado cada vez mais até como para monitoramento de pacientes crônicos, por exemplo. Porque o desafio dessa epidemia de doenças neurodegenerativas e síndromes de declínio cognitivo e demencial também vai levar no futuro, muito provavelmente, ao entendimento melhor do desenvolvimento do cérebro, do reconhecimento da função cerebral. Parafraseando, os cardiologistas gostam de brincar que a gente está imitando eles, né? Coisas que eles já faziam alguns anos, a gente passou a fazer agora, como desentupir os vasos, etc. E parafraseando os cardiologistas, a gente vai começar a olhar o cérebro mais como um órgão individualizado, funcionalmente independente e olhar para ele com métodos de monitorização cada vez mais preditivos. Muito bom. Ô Daniel, nós já falamos de tudo sobre medicina, agora nós vamos mudar o rumo da prosa. Você é um humanista, eu conheço o Daniel e ele é uma pessoa muito preocupada com a humanidade, com o futuro, com a evolução das coisas, com as questões ambientais e comportamentais. A gente está sofrendo, nesse momento no mundo, e muito aqui particularmente no Brasil,
umas experiências desastrosas com esses ataques às escolas privadas e públicas por psicopatas, jovens às vezes, que ferem, matam crianças, matam professores. Como é que você está vendo isso, Daniel? O que é que você tem pensado desse mundo hoje? Você acha que isso é uma doença psiquiátrica que está acometendo uma boa parte da nossa juventude? Isso está relacionado ao que muitos entendem que seja essa síndrome do pensamento acelerado, de tanta coisa que ele vê nas televisões, nas redes sociais, que incentivam a violência, o uso desordenado de armas. O que você pensa disso, hein, Daniel? Como é que você tem visto isso? Uma pergunta difícil, bem difícil, mas eu vou tentar contribuir de algum jeito. Eu penso que, de alguma forma, as pessoas, o ser humano de maneira geral, ele quer acesso à notoriedade. E eu penso que a estrutura da nossa sociedade que a gente monta, em que a gente projeta o sucesso, às vezes, a gente projeta muito baseado no ser notado. E todos nós acabamos procurando algum nicho, né? Nós como seres humanos precisamos de afeto, né? Precisamos do encontro, né? E eu penso que esse encontro pode ser para o bem, como pode ser para o mal. E na medida em que há o encontro, e na medida em que há perseguição pelo sucesso, na medida em que nesse encontro há perseguição pela notoriedade, você coloque desafios numa mente fraca, num período de formação da criança, do adolescente, desprotegido, porque esse tipo de comunicação é feito num sistema de dark web ou num sistema de digital onde não há nenhum tipo de regulação. E eu penso que como sociedade a gente está falhando. A gente está falhando em não regular, a gente está falhando em não proteger, a gente está falhando em não dar oportunidade para essas pessoas de entender o que é o sucesso, o que é ser feliz, o que é a projeção, na verdade. É um mundo muito competitivo, né? E que acaba induzindo as pessoas para esse lado dark que você referenciou. Eu penso que a gente hoje já tem mecanismos de identificar precocemente, através da inteligência artificial, com seus algoritmos, né? Monitorar essas redes do mal, vamos chamar assim. Tem a internet do bem, que é o que você faz nos seus trabalhos de monitoramento à distância, monitoramento local, através dos métodos digitais. E tem a internet do mal, que é essa internet que alguns ou muitos, nessa carência afetiva, nessa carência de oportunidade, se colocam e cometem as barbaridades que a gente está vendo aí. Eu acho que a gente vai ter que usar a regulação e utilizar mecanismos modernos de monitoramento de rede para identificar onde é que está o mal, o que a gente pode fazer para ajudar aquelas pessoas a se libertarem daquele mundo muito maligno que se coloca ali disponível para alguns. Eu acho isso. E só um adendo, parafraseando o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa dizia que não existe felicidade, né? Felicidades com S. Porque felicidade é um conjunto de alegria, né? E você só encontra alegria, no poema dele dizia, só encontra alegria no momento de distração. Eu acho que essas crianças precisam ser distraídas. Perfeito. Elas precisam ter, para isso precisa ter uma estrutura escolar, precisa ter uma estrutura onde a sociedade esteja presente, de apoio. Muito bom. Nós estamos caminhando, Daniel, para o final do nosso encontro, maravilhoso encontro, mas você é flamenguista como eu. Nós vamos ter que falar um pouquinho do Flamengo agora também. Nós sofremos recentemente uma derrota estrondosa que nos deixou muito tristes, que foi o jogo com o Fluminense. O que você acha? Quem é que você acha? O que você acha que pode acontecer com o nosso time? Que era um time
de grandes jogadores. Será que o time está envelhecido? Ou eles estão cansados? Ou a gente precisa mudar o técnico mesmo? Vamos trazer Jesus de volta para nos ajudar a vencer esses desafios? Você, como flamenguista como eu, qual é a sua expectativa do Flamengo a partir de agora em relação ao futuro próximo? A minha expectativa é a melhor possível, porque eu, como torcedor fanático do Flamengo, vivi anos muito difíceis na década de 90. Sem dúvida, todos nós. Todos nós. Então, assim, viver essa oportunidade de ver o Flamengo campeão da América 2 vezes, para mim... Já valeu a pena ser flamenguista. Já valeu a pena ser flamenguista. Agora, logicamente, eu sonho com o título mundial, né? Mas eu acho que o time não está envelhecido, não. Eu acho que a gente precisa realmente encontrar um esquema de jogo que... Você gosta dessa linha de 3 zagueiros? Não, acho que isso tende a não funcionar muito bem. Precisa de muito treino para que Jesus volte retorne aqui à nossa Gávea e nos dê as alegrias que nós estamos precisando de novo. Não é? Vai ser traz ele aqui. Daniel Paz Santos, muitíssimo obrigado pela sua presença. Uma honra para nós da Iniciativa FIS receber você aqui conosco. Fique bem, com saúde, vida longa e prazerosa para você e para sua família. Até a próxima.